Seguimos no nosso devocional hoje, capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Eu sou o professor Enéas, este é o canal Agora, é só praticar. No capítulo 7, Davi já está estabelecido como rei, ele já tem um palácio, aí ele fala assim, vou fazer uma casa para Deus também. Pergunta ao profeta, o profeta fala, claro, essa sua intenção é muito nobre, pode fazer. Chega de noite e Deus fala assim, não, ele não vai fazer. Mas Deus promete que ia estabelecer uma dinastia, ou seja, o seu filho ia reinar no seu lugar e depois o filho do filho e assim sucessivamente. O trono ficaria na linhagem de Davi. Diante dessa promessa, Davi faz uma oração em forma de um salmo, de uma poesia, agradecendo em ação de graças a Deus. No versículo 22 do capítulo 7, na parte final, ele fala assim, somente tu és Deus, como temos aprendido e visto. Então, o que me saltou aos olhos, assim, enquanto eu lia, tem alguns elementos aqui, mas esse versículo se destacou hoje. Por quê? Porque Davi está vivendo a sua história, ele está consciente dentro da sua história. Quando ele fala que Deus é Senhor, quando ele fala que Deus é soberano, quando ele fala da palavra, isso tudo já está no Pentateuco, que já estava disponível para eles. Moisés escreveu, eles já tinham acesso. Então ele poderia, antes de reinar, ele já ter a consciência, assim, não, eu sei que Deus é Deus, eu sei que Deus é o Senhor, eu já aprendi isso, não preciso ver, enfim, eu já aprendi, já está consolidado. Mas não, observa que ele está vivenciando e ele está constatando isso. Ele não está considerando que esse é um ensinamento que já foi consolidado e que ele já conhece e que ele não precisa se envolver com esse conhecimento, ele não precisa ver, ele não precisa interagir. Ele não ficou só no teórico, ele no desenvolvimento, nos acontecimentos da sua vida, ele foi percebendo e aprendendo e vendo aquilo que algum dia alguém falou para ele. Então, hoje, nessa velocidade de informação, às vezes nós não atentamos a isso. Nós temos uma informação de uma determinada área, mas a gente não vai verificar isso, a gente não vai vivenciar isso. Por exemplo, quando alguém vai casar, está por casar, e alguém fala, o casamento é não sei o que, 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 não sei o que. Aí dá uma lista do que é. Aí o outro acrescenta um pouco mais. Então, antes dele casar, ele já sabe o que é o casamento. Se ele entrar no casamento e considerar que o casamento é uma teoria, já está estabelecido e que ele já sabe o que é o casamento, provavelmente o casamento dele vai fracassar. O que ele precisa é todo dia ele olhar dentro do casamento e ele dar o sentido, e ele vivenciar, e ele aprender, e ele ver o que está acontecendo no casamento e o que é de fato casamento. A paternidade é a mesma coisa. Cada geração que vai atualizando, ela vai tendo necessidades novas, porque a geração anterior ela não teve acesso a algumas coisas, e tudo que ela teve, ela passou para a gente e ela ficou satisfeita, porque provavelmente o que ela passou já era uma falta que ela teve da geração anterior. Então, se a gente olhar para a geração de trás e se contentar em só dar aos nossos filhos o que ele nos deu, provavelmente vai ficar uma falta, porque o momento presente, a geração atual já tem mais coisas. Então você, por exemplo, meus pais não tinham casa, eles moravam, era quase nômade. Eu construí uma casa, e aí quando você passa a ter filho, você já tem essa casa. Então o filho, ele não conhece a realidade de não ter casa. Então você falar para ele que tudo que você está dando é uma casa e é o máximo, para ele não faz sentido, porque ele nem conhece o não ter casa. Quem conhece não ter casa é você. Então você não pode se contentar em passar para ele só o que foi ganho para você. Você tem que estimular para que ele alcance mais, para que ele passe para a próxima geração. Então, assim, isso só vai acontecer se você estiver vivenciando. Por quê? Porque as coisas que são ensinamentos, que são princípios, elas vão se ajustando, elas não perdem valor, mas elas vão ganhando sentido dentro daquela realidade. Então, com o avanço da ciência, com novas descobertas políticas, com novas descobertas até teológicas, com tecnologias que surgem, a gente vai mantendo o princípio, mas vai entendendo como esse princípio se manifesta dentro da nossa história. E é isso que Davi está fazendo aqui, é isso que Davi está vendo aqui, porque agora ele é um rei,
E a forma que Deus vai se manifestar como maravilhoso, como soberano, vai ser diferente da forma que Deus se manifestou quando havia apenas juízes. E vai ser diferente quando era a época de Josué, que vai ser diferente também quando Moisés estava lá. Então o princípio se mantém, a verdade é inalterável, mas a forma que se manifesta se adapta, se ajusta ao contexto na qual está inserido. E é isso que Davi está nos ensinando. Eu estou vendo Deus soberano, não simplesmente num reinado de juízes, não na teocracia, mas eu estou vendo Deus soberano agora na monarquia que está estabelecida. Ganhou um outro significado, mas eu estou atento, eu não estou preso à ideia de que eu conheço. Pelo contrário, eu estou conhecendo na prática e estou vivenciando e estou percebendo isso. Então, o devocional de hoje tem a ver com isso, com você perceber as coisas acontecendo, as informações que você tem, o conhecimento que você tem, você perceber ele se manifestando. Então, do ponto de vista espiritual, é você ter um relacionamento próprio com Deus. Jesus é Salvador, Jesus morreu na cruz, o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo transforma, ele dá paz, ele dá abundância de vida. Se você só falar essas coisas, não serve para nada. Você precisa manifestar essas coisas, você precisa ver essas coisas, você precisa ter essa experiência. É pessoal, não tem como ser diferente. De uma forma mais ampla, que a gente tem feito isso, né, nesses devocionais, na sua vida, no seu cotidiano. Você é um profissional, você exerce uma profissão que foi treinada, ou que foi um curso técnico, ou que foi um curso de graduação, enfim. Independente disso, teoricamente, quando você chega nesse lugar, você chega pronto, correto? Mas no exercício ali da função, à medida que as coisas vão acontecendo, eu fiz 6 anos de formação, 4 de graduação, 2 de mestrado, mais 4 de... foi menos, né, porque cortou disciplina, mais 2,5 de uma outra graduação para exercer o que eu exerço. Então eu chego pronto, então eu não vou nem falar com ninguém, não vou fazer nada, não vou perceber as coisas na prática. Você vai fracassar. Então mesmo assim eu chego lá, pego o livro, professor que sou, para fazer uma questão para vocês de OBMEP, né, de OMIF, de Olimpíadas. Eu vou lá, pego a questão e olho, me atualizo, submeto ao que está sendo proposto. Se é um conhecimento que eu não tinha ainda, eu vou aprender e eu vou vendo essas coisas acontecendo na prática. Agora eu estou aprendendo e vendo, e não só pegar o livro que eu estudei na graduação e falar assim, não, isso aqui vai ser ensinado dessa forma porque é assim que eu sei, afinal de contas eu conheço, eu sei. Não, eu vou vendo as coisas se moldando e vou entendendo que eu estou interagindo com a minha história. Eu estou vivendo, interagindo e transformando a minha história. É isso que Davi está nos ensinando no texto de hoje. Então que você possa colocar em prática, isso interaja com a sua história e transforme a sua história à medida que você vai vivendo a sua história e percebendo que só Deus é o Senhor e não tem outro como Ele, e você possa aprender e ver isso na sua vida, no seu cotidiano, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista familiar, matrimonial, financeiro, profissional, que você possa aprender e ver. Tenha um dia abençoado, seja cheio do Espírito Santo.